Começa agora mais um programa Bate-Papo Jurídico na canal 25 da NET. Eu sou Fernanda Pfeiffer, eu estou aqui com a doutora Sabrina Ferraz. Olá, doutora, seja bem-vinda. Olá, tudo bem, doutora? E hoje 2 novos assuntos serão tratados por nós. Olá, doutora, obrigada novamente pelo convite. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os crimes culposos, dolosos e as suas repercussões nos acidentes de trânsito. E ainda vamos falar um pouco sobre o contrato de depósito. E você, telespectador, que tiver alguma dúvida, entre em contato, mande-nos e-mail que nós incluiremos o assunto na nossa próxima pauta. O contrato de depósito é um contrato muito habitual, praticado atualmente em todos os tipos de relações que nós temos, né? Seja nos hotéis, né, que o hospedeiro vai ficar com a bagagem, seja em estacionamentos. Então é muito comum a prática desse tipo de contrato. O contrato de depósito, ele tende a ser gratuito. Isso significa que não vai haver nenhuma contraprestação, né, pelo próprio contrato. A não ser que as partes convencionem de forma diversa. Então, elas devem expressamente se manifestar nesse sentido, né? Como ocorre, por exemplo, eu contratar uma pessoa para deixar um bem em depósito e haver uma contraprestação pecuniária nesse sentido. Ou mesmo se eu eventualmente deixar um bem em depósito com uma pessoa para ela guardar, né, para ela cuidar, sem nenhum tipo de contraprestação. Justamente porque eu confio na pessoa. Então, essa é a característica básica desse tipo de contrato, a confiança, né? Tanto que ele é realizado em virtude das qualidades da pessoa, né? Que nós no direito chamamos de intuito persona, né? Em virtude da confiança, da qualidade. Então, não é um contrato que eu posso fazer eventualmente com outra pessoa que eu não tenha confiança. Eu tenho a confiança, por isso que eu vou deixar a minha coisa, o meu bem, em depósito. No Brasil, ele é aplicado para coisas móveis, né? Ele não se aplica para coisas imóveis. Então, eu não posso, eventualmente, fazer um contrato de depósito para uma propriedade, né? Por algo que não seja imóvel. Isso já é mais comum em outros países que admite esse tipo de sistemática. Também é importante salientar que no contrato, a pessoa que vai ficar com a guarda da coisa, ela deve manter a custódia como se dela fosse, ela deve cuidar, né, do bem, ter todos os tipos de cautela, todos os tipos de zelo, sob pena de se houver a violação, né, desse dever de cautela, vai acontecer a responsabilidade civil e ela vai responder por isso. Doutora, esse tipo de contrato na prática ocorre geralmente de forma verbal, de escrita? Qual que é a... Então, a lei exige que, para alguns tipos de contrato de depósito, ele seja escrito e para outros basta simplesmente ser verbal. Por exemplo, existe o contrato existe o depósito judicial, por exemplo. Ele é um depósito judicial, a forma dele é escrita e o local que ele vai ser, a forma que ele vai ocorrer, vai ser no próprio lugar em que foi determinado que o depositante ficasse com a custódia do bem. Geralmente, nós, né, em virtude das práticas comerciais de contrato de transporte, nós efetuamos também, não é simplesmente o contrato de transporte, é o contrato também que envolve, além do transporte, o depósito. Porque, por exemplo, se eu vou viajar, eu vou fazer um voo, por exemplo, a minha mala vai ficar em depósito com a companhia aérea. Ou eu vou tomar um ônibus e precisarei deixar a minha mala junto com a empresa que vai promover o transporte. Então, automaticamente existe um contrato de depósito embutido e daí decorre as responsabilidades e obrigações do estabelecimento, da pessoa que vai ficar efetivamente sendo o depositário do bem, né? Incorrem aí algumas obrigações específicas com esse tipo de contrato. Então, nas nossas relações diárias, quando nós contratamos, nós exercemos, vamos a um hotel, por exemplo, fazer uma viagem, nós realizamos o contrato de hospedagem. Só que nesse contrato de hospedagem disse que ele é complexo. Por quê? Porque tem um contrato de compra e venda de alimentação, tem um contrato de depósito para você poder alocar as suas malas.
existe uma série de contratos embutidos em uma relação jurídica apenas. Então, surge aí vários deveres, várias obrigações, e é interessante porque através dessas obrigações inerentes a esse tipo de contrato, nós podemos extrair diversas resoluções de várias controvérsias aí que haja efetivamente na nossa vida, né? E o próprio código, a aplicação, né, do próprio código, da própria legislação com relação a esse tipo de negócio. Então é importante salientar, né, que esses contratos, o estudo desse contrato, o entendimento de como funcionam as obrigações e responsabilidades, decorrem daí efetivamente uma solução mais célere para a problemática enfrentada, né? Inclusive tem respaldo no Código de Defesa do Consumidor também, obviamente se a relação for de consumo. Nós podemos aplicar o disposto na legislação com relação ao contrato de transporte e também baseado no CDC. Bem, o assunto abordado por mim hoje vai ser um pouco sobre os crimes dolosos e os crimes culposos, aí considerando os incontáveis acidentes de trânsitos, né, que a gente vem verificando aí na prática. Muitos deles de repercussão nacional, eu não vou entrar em detalhes em nenhum deles, até aqui na nossa municipalidade a gente teve alguns casos aí de repercussão que envolve acidente de trânsito e muitos deles envolvendo bebida, envolvendo rachas, e está tendo essa nova tendência de você aplicar o dolo nesse tipo de crime. Então, hoje eu resolvi falar um pouco, explicar para vocês o que é um crime doloso, o que é um crime culposo. Na verdade, quando a gente fala de culpa, a gente está falando de ausência do dever de cuidado. A pessoa ela não tem o cuidado necessário. O que a gente costuma juridicamente falar que a pessoa ou ela foi imprudente, ou negligente, ou imperita. A imperícia está muito relacionado com a parte técnica. Então, se nós tivermos um profissional, um motorista de transporte de um veículo de carga, ele é um profissional na área, então se ele incidir em alguma irregularidade no trânsito, poderá ser classificado como uma imperícia, né? Assim como os médicos estariam enquadrados, mas hoje estamos falando do crime de trânsito, eu fiz esse exemplo. Nós temos daí o caso da imprudência. A imprudência é quando a pessoa ela age de uma forma precipitada, ela não toma a cautela necessária. Por exemplo, quando a pessoa não para num sinal amarelo. O sinal amarelo já dá essa intenção para que ela se acautele e ela, descuidadamente, ela passa à frente e vem cometer aí um acidente. Agora, a negligência é quando ela se ausenta de fazer um ato que ela deveria. Por exemplo, ela deixa de fazer a revisão no veículo, está chegando o final do ano, muitos querem viajar, muitos querem descer para a praia, só que muitos não fazem a revisão dos veículos. Elas são negligentes nesse ato e acabam causando aí eventual acidente. Sim, os crimes dolosos, eles são aqueles onde existe a intenção do agente em realmente praticar aquele ato. Só que a gente não pode trazer esse tipo de intenção para os crimes de trânsito, porque nunca uma pessoa vai ter a intenção de matar a outra. A gente pode afirmar isso por conhecer o ser humano, que é muito difícil alguém sair com a intenção de matar alguém, a não ser que seja realmente um criminoso com essa finalidade. Então, existe dentro dessa intenção, juridicamente, é feita uma distinção. E hoje a gente tem o dolo eventual. O que seria esse dolo eventual? O dolo eventual é a assunção da responsabilidade. Na verdade, a pessoa ela prevê o resultado, mas ela se torna indiferente para que ele aconteça. Então, eu vou a uma festa, eu sei que é proibido ingerir bebida alcoólica, eu ingiro de qualquer forma, mas eu não tô me preocupando com o resultado. Eu saio com o meu veículo e eu assumo o risco de atropelar qualquer tipo de pessoa, né? Então,
Hoje a gente está tendo, em bastante decisões, nos noticiários está tendo essa definição. É um crime doloso ou é um crime culposo? Porque é importante ressaltar que a diferenciação de um deles traz repercussões jurídicas bastante importantes para aquele que vai responder penalmente. Se responder por um crime culposo, fatalmente vai ser julgado por um juiz de primeira instância, ele que vai decidir se houve aí eventual negligência, imperícia, imprudência, e se for classificado como doloso, vai ser um crime que vai para a repercussão de um crime do júri. Então, que tem aí uma repercussão bastante grande, vai ser julgado pelos seus pares, que traz uma comoção de toda a sociedade. Então, é muito mais fácil de ser condenado, até porque a população já está indignada com tantos acidentes e com tantas questões. Vamos para um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos responder as dúvidas da população. Voltamos já já. A minha casa... A minha casa? A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Bem-vindo ao UP. O mundo que você quer começa no lugar onde você vive. Em um loteamento residencial inovador, o melhor da tecnologia, da arquitetura e da sustentabilidade para você e sua família viverem com qualidade e modernidade. No UP, todas as áreas comuns têm inovações exclusivas. Tudo isso aqui na rodovia João Leme dos Santos, a 5 minutos do Parque Campolim. Dê o up que faltava na sua vida. UP, o futuro começa aqui. Estamos de volta com o programa Bate-Papo Jurídico e nesse segundo bloco a doutora Sabrina Ferraz vai responder algumas perguntas da população. Vamos para a primeira pergunta? Vamos. O que significa um crime doloso e culposo? Como eu já ressaltei inicialmente, o crime doloso é quando existe a intenção da prática de um ato. Nos crimes de trânsito, a gente não fala necessariamente do crime doloso, e sim do dolo eventual, onde a pessoa assume o resultado, ela fica indiferente àquele ato, né? E o crime culposo, eu ressaltei que é a ausência do dever de cuidado. Mas a gente também, falando nos crimes de trânsito, a gente não fala simplesmente da ausência do dever de cuidado. A gente fala, essa seria a culpa inconsciente que a gente fala, quando você deixa de fazer alguma coisa. Mas existe também aquela culpa consciente, que é quando a pessoa... A gente usa uma expressão, confia plenamente no seu taco. Eu acredito que eu sou um excelente motorista e eu acredito que mesmo bebendo eu não vou ocorrer em nenhuma infração. Então, a pessoa acredita piamente que isso daí não vai acontecer. Então, nos crimes de trânsito, a gente fala em dolo eventual e culpa consciente. Nós temos um excelente doutrinador, Luiz Flávio Gomes, que ele faz aí uma distinção que acho que é importante para passar para a população, para que fixe esses conceitos jurídicos, né? A culpa consciente é quando, então, a pessoa confia no seu taco. Então, quando acontece, puta, danou-se, puta, aconteceu. Eu acreditava que não iria acontecer, eu tinha plena confiança no meu taco, mas mesmo assim ocorreu esse resultado. Diferente do dolo eventual, onde a expressão é que se lixe, né? Eu estou pouco me importando, eu estou indiferente com esse resultado, indiferente com o eventual resultado morte que possa ocorrer. Então, é nesse momento que a pessoa, ela sai embriagada de uma festa, sai em alta velocidade, passa em frente a uma escola, não se atenta se tem crianças e está indiferente se vem a matar, a lesionar qualquer uma delas. Vamos responder a próxima pergunta, doutora? Sim. O motorista que conduz seu veículo em alta velocidade, por si só, já está atuando de forma dolosa? Juridicamente parece fácil a gente fazer essa conceituação. Você teve a intenção, você não teve. Mas como eu ressaltei inicialmente, ninguém sai deliberadamente com o ânimos de matar alguém ou de
provocar um acidente, né? Então, quando ocorre esse tipo de situação, vai ter que ser verificado entre as provas que vão ser colhidas nos autos, para poder provas testemunhais, para poder verificar, porque, como ressaltado, a classificação de crime doloso ou culposo vai ter uma repercussão bastante grande para aquele que vai responder ao processo. Né, ressaltando que se for pelo crime doloso, aí pela culpa consciente, vai ser pelo magistrado de primeira instância, que vai ser uma defesa técnica. Ele é um juiz, ele é técnico, ele vai passar um resultado basicamente técnico, diferente daqueles que forem responder pelo crime perante o júri, onde quem vai sentenciar, quem vai decidir, são os jurados, são os pares, são aqueles da coletividade, aqueles que já estão cansados de ver tantos acidentes, estão cansados de perderem os seus parentes, então tem um clamor muito maior e fatalmente uma tendência à condenação maior, porque eles não vão verificar tecnicamente. Às vezes os jurados vão estar imbuídos de um sentimento pessoal e pode ter uma consequência muito mais grave. Então, fica inicialmente a classificação a critério do delegado de polícia, que vai ser o primeiro a fazer essa capitulação quando chega ao conhecimento dos fatos, e depois fatalmente vai acabar aí num eventual uma decisão de pronúncia ou de não. Eu não queria entrar muito nessa especificidade porque é uma questão muito técnica, mas aquele também, que é pronunciado, doutora, vai responder pelo júri. Se não foi, vai ser desclassificado e vai ser julgado por um juiz de primeira instância. Perfeito, doutora. Vamos para a terceira pergunta. Quem dirige embriagado já deve ser enquadrado no dolo eventual? Novamente, aqui a pergunta é meio que parece um pouco redundante, mas é para explicar os casos que nós temos. Nós temos não só a questão da embriaguez, nós temos também uma questão que ocorre muito, são os rachas. Nós temos muitos rachas que são tirados, eventualmente a pessoa não está embriagada, ela está em perfeitas condições, mas ela assume uma postura de imprudência. Será de imprudência ou será de intenção de lesionar? Então, é uma questão que vai ter que ser novamente analisado, tanto pelo delegado de polícia, pelo magistrado, por todas as testemunhas, e verificando se realmente a pessoa se excedeu, se não se excedeu, e lembrando aí das repercussões que essa classificação trará. E finalizando, é importante falar que, além dos ritos, nós vamos ter aí uma diferença na dosimetria das penas, né? Fatalmente, aquele que responde por um homicídio doloso vai ter uma graduação de pena muito maior do que aquele que responde por um crime culposo. Perfeito, doutora. Muito obrigada. No próximo bloco, vamos falar um pouquinho de contrato de depósito. Fique com a gente. Voltamos já já. O que é isso? O dia virou noite! Será que é o fim do mundo? Sobe-se quem puder! Ai, ai, ai! De novo isso, suas bobas! É a Premodiza que chegou! É hora de diversão! A Premodiza transforma rapidamente seu sonho em realidade. Premodiza, grande nos detalhes. Para cuidar de Sorocaba, a Prefeitura bota a mão na massa. A nova travessia do Itanguá acabou com os alagamentos na região da Avenida Américo Figueiredo e Adão Pereira de Camargo. O início da Marginal Direita, na Alameda Batatais, desafogou o trânsito. Já a praça e a ciclovia elevaram a qualidade de vida. Ainda tem o viaduto Humberto de Campos, novas academias ao ar livre e o Parque Flamboyant, que trouxe mais lazer para a Zona Norte. E tem muito mais. Prefeitura de Sorocaba. Trabalho sério, cidade melhor. Estamos de volta com mais um programa Bate-Papo Jurídico e neste último bloco a doutora Fernanda Paiva vai responder as perguntas dos internautas. Vamos, doutora. Deixei o meu veículo em um estacionamento para que procedesse a sua lavagem, porém este foi furtado. De quem é a responsabilidade? Bom, a partir do momento que você deixou o seu veículo
com a guarda de alguém, no caso do estabelecimento, houve a celebração de um contrato de depósito. Por quê? A partir do momento que eu deixei meu veículo, a pessoa, o estabelecimento que ficou com o veículo, ele detém a guarda e custódia da coisa. Então, ele é obrigado a receber, né, o veículo e devolver nas mesmas condições em que foi entregue. Essa é uma das obrigações do depositário. O estabelecimento, ele configura um depositário. Ou seja, ocorrendo furto, ocorrendo qualquer tipo de situação que venha danificar a coisa, ele vai responder. A responsabilidade é do estabelecimento. Mas vale salientar que o furto, ele perfaz um caso fortuito. O que é um caso fortuito? Caso fortuito é um evento imprevisível que não está no controle das partes. Então, ocorrendo um caso fortuito, ele poderá se isentar de responsabilidade. Porém, o nosso Código Civil prevê no artigo 642 que ele só vai poder se isentar de responsabilidade se ele provar o caso fortuito e se ele conseguir provar que ele mantinha a devida custódia da coisa. Porque se eventualmente o local que o local que ele acondiciona os veículos para proceder à lavagem for sempre objeto de furtos, né, ser alvo de furtos e roubos eventualmente, isso vai caracterizar um tipo de fortuito. Doutora, então lembrando, a doutora sempre fala em contrato, mas a partir do momento, nós estamos falando nesse momento de um contrato verbal, a partir do momento que eu entrego meu carro, que eu deixo a chave com a pessoa lá dentro, eu acabo de assinar, entre aspas, um contrato verbal isso, com todas as suas implicâncias. Isso, exatamente. Isso nada mais é que um contrato de depósito. Então, a pessoa, o estabelecimento que está com o carro, cumpre o dever de custódia até entregar nas mesmas condições. Ou seja, se o carro já estava eventualmente batido, ele vai ter que entregar o carro, né, com a mesma batida, com os mesmos tipos de coisa. Agora, se eventualmente acontecer alguma coisa com o veículo, a responsabilidade é do estabelecimento. No caso que eu estava falando do furto, ocorre que o furto é um caso fortuito, como eu já havia adiantado. Mas, o que acontece? O nosso Código Civil, eventualmente, fala que se você conseguir provar que o caso era caso fortuito efetivamente e não tinha como não ocorrer, eu posso me excusar da responsabilidade, tá? Só que ele prevê que eu preciso comprovar esse tipo de situação. Se eu conseguir comprovar, eu vou efetivamente ter uma escusa, eu vou efetivamente deixar de ser responsabilizado neste caso específico. O que acontece? Se, por exemplo, a situação é diversa, eu deixei meu carro para se proceder à lavagem, mas eu quero a restituição imediata naquele dia do meu veículo e o estabelecimento não devolveu o meu veículo, ele está em mora. Por quê? O contrato de depósito, ele acaba quando o depositante ele requer a coisa para si neste momento. Então, se eu pedi o meu carro e ele não devolveu, ele está incorrendo em mora, então mesmo que ocorra um caso fortuito que ele consiga efetivamente comprovar, ele não vai deixar de responder, porque existe uma previsão expressa no nosso código falando que o devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, mesmo ocorrendo o caso fortuito e a força maior, que força maior seria a mesma tipo de conceituação, né? Eu não vou entrar muito em detalhes sobre o que seria força maior e caso fortuito, porque há uma divergência doutrinária, mas ambos se resumem que seria um fato imprevisível e que as partes não conseguiam antever, né, esse tipo de ocorrência. Doutora, a gente tem verificado bastante na prática essas questões dessas enchentes, onde nós temos aí alguns estacionamentos, onde a gente verifica que os veículos ficam todos inundados. A doutora acredita que nesse tipo de situação o estacionamento teria como se eximir de eventual responsabilidade e não ser obrigado a indenizar? Depende, doutora, muito da situação em específico. Se é num lugar, eventualmente, que sempre ocorrem enchentes, nossos tribunais entendem como casos
que não fogem, que fogem ao caso de força maior, né, que seria uma força da natureza aí, porque é um local que sempre ocorre. Então isso é um fato, já que foge esse tipo previsível. de previsível, exatamente. Então, Ou seja, acontece a responsabilização, mas eventualmente, se for um fato que ele consiga comprovar, porque a própria legislação fala que você precisa comprovar esse tipo de situação. Se no caso for uma enchente que aconteceu apenas uma vez, né, não seja corriqueiro, claro que sim, ele estará abarcado pela isenção de responsabilidade. Muito bem, doutora. Vamos à última pergunta. O que é a prisão do depositário infiel? Bom, a nossa Constituição Federal, nosso Código Civil prevê que não haverá prisão civil, exceto o devedor de obrigação alimentícia e o depositário infiel. Essa previsão é vigente no nosso ordenamento jurídico, que significa que aquele, né, que eventualmente o depositante vai tentar restituir o bem e ele não devolve, ele estaria cometendo uma apropriação indébita. E isso ensejaria, além das consequências penais, as consequências cíveis, né, que seria a prisão civil. Porém, o entendimento hoje é diverso. O que ocorre? O Brasil, em 1966, ele firmou um pacto, né, de direitos civis e políticos. E em 1969, ele participou também da Convenção Americana de Direitos Humanos. Esses tratados internacionais foram absorvidos pelo nosso ordenamento jurídico como normas supralegais. Porém, eles foram incorporados pelo nosso sistema em 1992. A nossa Constituição é de 88, né, e o nosso Código Civil de 2002. E eles existem essa previsão da prisão civil. Em virtude dessas disposições, surgiram alguns questionamentos se esses tratados teriam sido incorporados pelo nosso ordenamento, até que o Superior Tribunal de Justiça, editando uma súmula, e também o Supremo Tribunal Federal, né, editou uma súmula vinculante, manifestando o seu entendimento que a prisão do depositário infiel, ela é ilícita, ela é ilegal, porque eles entendem que essas normas em que o Brasil é signatário, os tratados internacionais, eles são normas supralegais, eles estão acima do ordenamento das leis ordinárias, né, estão abaixo da Constituição. Porém, desde que não tenha sido aprovada na forma de emenda constitucional, como prevê o nosso sistema constitucional. Então, hoje, o entendimento é, apesar da previsão existente no nosso ordenamento, que a prisão do depositário infiel, que intimado a devolver a coisa, seja judicialmente, seja extrajudicialmente, ela é ilícita. Então, deve-se converter em perdas e danos qualquer tipo de prejuízo que o depositário venha a causar ao depositante, seja ele qualquer tipo de depósito, né, seja qualquer tipo de contrato de depósito ele tenha sido realizado, seja depósito judicial, seja depósito necessário, voluntário, gratuito, oneroso, qualquer contrato que ele venha a ser firmado. Infelizmente, doutora, o nosso tempo acabou. Muito obrigada pelo bate-papo e até a próxima. Obrigada, doutora Sabrina, mais uma vez pela companhia. Explicou muito bem, né, a parte dos crimes dolosos e culposos, né, com ênfase no trânsito. E você, telespectador, que tiver alguma dúvida, mande sua pergunta para o nosso e-mail que nós incluiremos na nossa próxima pauta. Até mais. Até mais.